E aí, mais pra frente, isso voltou a acontecer, de uma maneira, acho que até mais incisiva. Eu fui convidado pela produção da Disney, e até fazendo um parênteses antes disso, meu sonho sempre foi fazer uma entrevista com um elenco de Hollywood. Independente, assim, de... Independente, assim, isso quando eu estava lá com 13 anos estudando, eu sempre fui muito fã de cinema e eu falei, eu preciso entrevistar um elenco de Hollywood. A hora que eu assistia Fantástico e via lá Renata Ceribelli entrevistando o pessoal, eu falei, eu quero fazer isso. Então era um sonho que eu tinha que realizar. Um dia veio um convite para mim da Disney para eu fazer o acompanhamento do lançamento de um filme lá em Hollywood. Tá. Eu falei, e era um filme de carro, né? E eu fui babando pro diretor do programa, falando, olha, fui convidado, assim, assim, dá para fazer uma matéria dessa maneira. O filme era o Need for Speed. Ah, legal. Que naquela ocasião ele estava sendo era um lançamento, o filme, mas que tinha a ver com o jogo que 20 anos antes tinha sido feito para o videogame 3DO, tinha sido o primeiro simulador 3D de carro. Então ele tinha uma história muito legal por trás. A hora que eu ofereci a matéria pro diretor, ele falou assim, não acho uma boa. Aí eu peguei, fui lá, comecei a rabiscar, mostrar para ele por que era uma boa. Levei para ele, ó, é uma boa por causa disso, 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 disso. Ele falou assim, eu acho que você só tá promovendo o filme. Eu, não, mas olha, tem isso, tem aquilo, não sei o que e tal. É o mesmo diretor? O mesmo diretor. Eu comecei a colocar coisas para ele, ele falou assim, eu não vejo isso dando certo. Aí eu cheguei, coloquei, bati em cima da mesa e falei assim, então vamos fazer o seguinte, o programa não vai ter custo nenhum com essa produção, porque o convite é da Disney, todos os custos estão pagos por eles. Eu vou e faço, e trago a matéria. Se você não colocar no ar, você não precisa pagar a minha diária. Tá. Agora, se você colocar, você paga. Ele falou assim, tá bom, quero ver então. E aí? Fui sozinho. Sem equipe? Sem equipe, só eu. Viajei, saí daqui do interior, fui de carro até São Paulo. Só né? uma curiosidade, como é que acontece esse tipo de networking, esses convites? A Disney viu no Brasil quem faz um programa de carros e aí gostou de uma matéria que você fez. Porque nesse caso, você não trabalhava, o Autosport não tinha só você. Não, tinha outras pessoas. Outras equipes. O que acontece é que às vezes você está ali, né, em vários eventos durante muito tempo, conhecendo o pessoal, e vira e mexe a gente ligava para saber se tinha alguma coisa e tudo mais, você acaba fazendo um contato. E na hora que eles percebem a oportunidade também de colocar um programa, uma matéria no ar, num programa de relevância, eles acabam chamando, né, entrar em contato comigo. Curioso é que um ano antes, eu tinha tido a oportunidade de fazer o lançamento do filme Velozes e Furiosos, em Londres. Só que eu não pude ir, a gente fez a matéria, mas eu não pude ir porque eu estava de férias naquele período, então foi um amigo meu. Foi o último filme que o Paul Walker fez do Velozes e Furiosos. Nossa! E aí depois não deu certo. Depois ele voltou, né? Que ele fez 2. Foi o último que ele fez antes dele falecer, né? Mas é mais recente, então. Foi acho que era o 6, se eu não me engano. Hoje já tá no 9, se eu não me engano. Mas então eu tinha perdido aquela oportunidade um ano antes. Aí falei, dessa vez eu não vou perder. Então o que eu fiz? Eu fui para São Paulo, de São Paulo eu peguei o voo até Atlanta, esperei várias horas em Atlanta, peguei outro voo até Los Angeles. Aí eu aluguei um carro, fui até o hotel, um hotel muito bacana lá em Beverly Hills. Aí, legal, naquele dia à noite eu ia assistir o lançamento do filme. E no dia seguinte fazer a entrevista com o pessoal. É tudo com hora marcada direitinho, tudo com hora marcada, cronometrado. Tudo cronometrado, era assim, impressionante. Tem que chegar com tudo, porque eles ficam lá esperando, os atores, tem que atender o mundo inteiro, né? Tinham jornalistas do mundo inteiro participando, e eles separaram, né, quem era de jornal, quem era de TV, e no Brasil, na parte de TV, a gente tinha exclusividade. A gente tinha exclusividade de fazer primeiro. Nós seríamos os primeiros a colocar no vídeo. Isso eles, não lembro o nome agora, é embargo. Então, a Rede TV também estava, mas com outro viés, era o viés do lado pop mesmo, cultura pop, e a gente com o lado de automóveis. E estava 4 rodas, mas a 4 rodas só podia publicar depois que o Autosport publicasse por esse embargo que a gente conseguiu. Então eu tinha que colocar matéria rápida também. Tem essas coisas, tem a parte burocrática aí no meio. Eu sei que aí a gente foi fazer eu fui assistir o filme à noite, fui de limusine. Nossa, eu não imaginava, eu estava esperando que eu ia entrar numa van. Eu entrei numa van
Perguntei, vai pro cinema, né? O rapaz da van falou, não, aqui é pra tal empresa, tal, não sei o quê. Desci da van, daqui a pouco encosta uma limusine e eu entrando sozinho na limusine. Fui levado até o cinema de limusine. Falei, nossa, eu me sentindo um ator de Hollywood, né? Não tinha mais colegas junto de outros países? Tinham, mas eles iam direto ou iam por outros meios. E eu fui levado naquele horário ali para assistir o filme. Assisti o filme, voltei para casa, para o hotel, né? Não dormi aquela noite, fiquei rodando, passeando, fazendo um monte de coisa. No dia seguinte, a minha entrevista... Foi produtivo assistir o filme antes, né? Pra você Sim, para você entender qual que é o enredo um pouco melhor, saber um pouco mais o que perguntar. Do que você estava com um caminho traçado, você deu uma mudada depois do filme? Deu uma ajustada. E aí, a minha entrevista era só à tarde, no dia seguinte. Então, eu me preparei bastante de manhã, mas fui dar um passeio de manhã, fui andar na Calçada da Fama, fui fazer um turismo também que precisava, né? É gostoso a Califórnia, né, cara? É muito bom. Conhecer lá. E aí, eu fui fazer a entrevista, realizar o meu sonho. A primeira pessoa que eu entrevistei... Tremeu na base? Nossa, mas eu tremia demais, como eu nunca tremi na minha vida. Você tinha experiência já, mas era um sonho a ser realizado, né? E aí, assim, eu falo que as coisas às vezes acontecem da maneira como elas têm que acontecer. A primeira pessoa que eu entrevistei foi uma atriz britânica. E era muito difícil de entender o sotaque dela. E aí eu trabalhava para um programa de carro. A minha primeira pergunta para ela foi: o que você achou dos carros do filme? Ela falou assim: são carros. Nossa. Com aquela frieza britânica. Eu falei, tá bom. Então fala um pouco desse carro que está atrás aí da gente. Aí ela falou assim: eu não entendo nada de carro. Esse carro é amarelo. E eu falei, e agora? Como é que vai sair? Primeiro que eu tô com dificuldade de entender o que ela fala, eu tenho 4 minutos para fazer a entrevista com ela, e 4 minutos a partir do momento que você senta, não é a partir do momento que você começa a falar. Tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Aí eu vi que não ia render nada, eu falei assim, tá bom, obrigado. Levantei e fui embora. Nossa. E eu fiquei assim uns 5 minutos ali com a mão na cabeça, falando assim, e agora? Eu travei. Só que não é que eu tinha travado, é que não fluiu a conversa naquele momento. E na sequência vinha a entrevista com o protagonista do filme, que é o Aaron Paul, que ele fez o Need for Speed, que era esse filme, e ele foi um dos do Breaking Bad, né? E, poxa, o dele fluiu muito legal, porque aí ele era um cara mais simpático também na hora de conversar, e eu comecei um pouco mais leve, tentei levar um pouco mais leve a conversa, e aí fluiu, tanto é que a hora que deu meu tempo eles avisam, né? Mais uma pergunta. E aí eu fiz a última pergunta, só que aquela pergunta, ela exigia mais uma. Entendi. E eu fiz a pergunta seguinte, e os caras fazendo assim pra mim, e o cara respondendo e tal. Tudo bem. Geralmente o pessoal lá não gosta quando você extrapola, né? Mas tudo bem, foi uma vez só. Na sequência eu entrevistei os coadjuvantes do filme. E entre esses coadjuvantes estava um músico que ficou famoso depois, eu não vou me lembrar o nome dele agora, e tinha um cara que ele na época não era famoso. O único filme que eu tinha assistido dele, além do próprio Need for Speed, era aquele filme O Retorno da Múmia, que ele era o príncipe do Egito. Não era Uma Noite no Museu? Uma Noite no Museu. É esse mesmo. Uma Noite no Museu 2. Que ele era o filho do ele estava príncipe. Preso lá. Esse mesmo, verdade, bem lembrado. E aí... Ainda bem que a gente conversou um pouquinho antes. E aí ele era uma múmia, né? Então eu confundi com outro filme. E aí depois ele veio a ganhar o Oscar como o Fred Mercury, né? No filme dele. Foi muito bacana. Eu não me lembro o nome dele, mas eu sei quem Eu lembro que é Malek sobrenome, mas o primeiro nome eu realmente não me lembro, porque é um nome diferente. Te marcou? Como era coadjuvante na época? Eu achei muito legal fazer, porque eu tinha assistido ele no filme da Noite no Museu. Então, e ele era um cara muito simpático. Tanto é que antes da entrevista mesmo começar, ele já estava batendo papo, falando sobre carro, falando sobre o Brasil. Falou, pô, eu sei que no Brasil o pessoal é fã de carro e tal. Então legal. Fluiu muito legal. E depois... Malek. Como? Rami Malek, isso mesmo. Que ele tem um nome egípcio aí, né? Rami Malek. Então foi muito legal poder ter depois... Então você tem no seu currículo ter entrevistado um vencedor do Oscar. Pois é, cara, antes dele ganhar o Oscar, mas foi. Né? Não, mas não importa, cara, tá na história. E entrevistei o diretor do filme também e o diretor de dublês. E foi bacana porque a hora que a gente colocou a matéria no ar, a gente usou muito a questão dos camera car, né? Então eles tinham inclusive uma Ferrari equipada como câmera car, que ele tem uma haste na frente para poder filmar os carros em alta velocidade. E esse foi um dos principais nichos, né, que a gente acabou levando dentro da história do vídeo. E o que aconteceu? Voltei de viagem. Quer dizer que assim, tudo que aconteceu com aquela atriz, você deletou, esquece, você conseguiu
superar, então, essa primeira parte, não perder o chão. E aí que eu falei que foi bom ela ter sido o primeiro. E se eu tivesse ido primeiro com o protagonista e ali eu tivesse falhado... Você ia bambear. Talvez ali ia complicar mesmo. E quando eu voltei para cá, eu lembro que era muito perto do carnaval. E eu mandei um e-mail pro diretor do programa, falando, olha, voltei, não sei o que, não sei o que. Ele não sabia nem que eu tinha ido já. Ele ficou muito bravo também, um baita no esporro, porque... Por quê? Você não falou que você ia? Eu falei, mas ele não sabia quando. Tá. E eu simplesmente fui. Falei, não vou entrar no mérito de não te explicar quando que vai ser. Fui. Ele falou, pô, você tinha que ter avisado que tinha alguém representando se acontece alguma coisa e tal. Beleza, escreve o texto e traz aqui para editar pra gente ver como é que fica. Geralmente você leva o material bruto e a equipe que faz a edição, vocês têm todo um cronograma, né? Tem todo um estudo por trás, mas geralmente é assim que funciona a parte técnica por trás das câmeras? Pega o bruto, leva para a equipe, todo mundo faz meio que junto? Geralmente você já vai com um pré-roteiro, né? Então você já tem um guia por onde você vai. E junto do pré-roteiro, com aquilo que foi gravado de fato, você pega o material que foi filmado, bruto, e fala, estou pensando em editar de tal forma... Porque as coisas mudam, né? Às vezes você planeja que vai ser de uma maneira e acontece de outra e faz com que o seu roteiro todo tenha que mudar. E aí eu fui, nesse caso eu escrevi um roteiro, levei junto com uma outra editora e nós montamos toda a matéria, botamos no ar. Ela foi para o ar e ela foi a matéria principal daquele dia. Teve chamada durante todo o dia. Mas durante a edição você não foi falando assim, tá vendo? Aí, tá gostando, né? Só que acontece, em toda a minha história no programa, ele nunca tinha chegado e mandado uma mensagem dizendo assim que tinha sido bom. Quando era bom ele não falava nada. Era uma característica dele. Então eu não esperava nada. Só que assim, eu assisti o programa ao vivo, na hora ali, vendo acontecendo. Acabou o programa, deu 2 minutos, meu celular toca e era o diretor do programa. Ele me ligou e falou assim, parabéns, ficou sensacional. Nossa. E assim, aquilo me marcou demais, porque eu realizei um sonho pessoal, eu realizei um sonho profissional e aquilo teve um resultado extremamente positivo. E teve o feedback positivo dele, né? E é lógico que a gente sabe que ele não falou isso à toa, ele deve ter acompanhado a audiência, ele deve ter visto tudo que eu vinha falando como argumento de por que seria boa aquela matéria. E ele estava dizendo que não. E eu fui lá, briguei, fiz acontecer e deu certo. Gostaram desse vídeo? Foi um trecho de uma conversa que eu tive com o meu grande amigo Ricardo Jimenez, da TDA Produções, ou Prod, né? Os links dos contatos dele vão estar aí nas informações. Se vocês gostaram da conversa, tem mais vídeos dos cortes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, dar o like, falar o que vocês acharam. Estamos nas principais mídias sociais, Instagram, Facebook... também estamos nas plataformas digitais de áudio e também tem nosso canal de vlogs para quem gosta, Ermi Express do YouTube. É só procurar aí que vocês vão achar e também vai estar na descrição. Vídeo na íntegra saiu antes que esse aqui. Qualquer coisa vocês voltam lá e assistam na totalidade o que vocês gostaram do assunto. Obrigado.